Olá, eu estou aqui com você novamente para falarmos de mais uma mulher inspiradora. Hoje nós vamos falar sobre Isabel, uma amiga livre da inveja. Sim, a inveja é um tema recorrente e nós temos que ser livre desse sentimento. E ele percorre a nossa existência. Esse sentimento, ele entra no nosso ser e ele quer nos fazer perder aquilo que nós temos de precioso no momento. Porque o passado a gente não volta para resolver. O futuro a gente não sabe o que vai acontecer, mas a inveja faz a gente perder o presente, a dádiva do que nós estamos vivendo hoje. E a nossa personagem Isabel vai nos ensinar a ser grato por aquilo que nós temos. Nós encontramos sobre ela em Lucas capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e chamava Isabel. Bom, Isabel tem um bom casamento. Ela é esposa do sacerdote. Também tem uma boa descendência. Era da descendência de Arão. Ela tinha ali, então, um posicionamento na sociedade. E nós podemos observar que ela não era de uma classe simples, ela era uma mulher de uma classe social mais elevada. E continuando lendo no versículo 6, diz assim: Ambos eram justos perante Deus, andando irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Bom, olha o título que eles recebem: irrepreensíveis, obedientes aos preceitos do Senhor. Um casal que andava em conformidade com aquilo que o Senhor queria para eles naquele tempo. E aí, no versículo 7, já vai nos revelar algo que ela carregava de dor, porque além de tudo que ela tinha de bom que ela carregava, ela também tinha a dor e sentimentos que nós também sentimos. Cada um tem o seu, e o dela era esse. Não tinha filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Bom, ela tinha tudo, mas não tinha algo que toda mulher deseja. Ela não era mãe, ela não tinha gerado filho. E sabe o que é mais preocupante? Ela já era avançada em idade. Só que o Senhor já tinha sonhado com um propósito maravilhoso para a vida dela. E ela não é aqui amargurada por aquilo que ela não conquistou. E sim, ela era grata por aquilo que ela possuía. Porque uma pessoa que consegue andar em obediência ao Senhor não é uma pessoa que vive aí criticando e reclamando, né? Porque se ela fosse de reclamar, ela não estaria aqui com o título de irrepreensível. Uma pessoa que reclama, a gente tem que repreender toda hora. Nossa, mas seja grato. Não, ela não era essa mulher. Ela era uma mulher agradecida ao Senhor por tudo que ela tinha e por tudo que ela tinha possuído. E ela só não tinha filhos ainda, porque o Senhor sabia o tempo exato de lhe entregar uma gestação. E isso acontece, o anjo visita Zacarias e avisa que eles teriam um filho. Só que ele não acredita, ele duvida, porque eles já eram avançados em idade. E aí, Deus não permite ele contar para ninguém sobre esse filho, porque ele fica mudo até a criança nascer. E então, Isabel começa a gestar essa criança, Deus dá um nome para Isabel, né, desse menino, e ele começa a crescer em seu ventre. Só que nesse período também, ela já está gestante, Maria, sua prima, também é visitada e gera o nosso Salvador. E um certo dia, Maria vai até a casa de Isabel, porque Maria pensa assim: nossa, eu preciso de informação sobre a gestação, né? Eu não sei nada, né? Então eu preciso perguntar a alguém que já sabe, que já viu outras pessoas gestando. Eu vou visitar minha prima Isabel, porque eu sei que de lá vai vir bons conselhos para mim e eu quero isso. Principalmente naquela época, né? Que não tinha o Google ali pra gente pesquisar todas as nossas preocupações. Então a gente precisava do conselho das outras pessoas. Eles precisavam do conselho de outras pessoas. E aí no versículo 39 diz assim: naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá. E entrando na casa de Zacarias, saudou Isabel.
Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criancinha saltou em seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Ela exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. Quando a criança sauda também a outra criança no outro ventre, ela entende que Maria estava carregando algo maior do que ela. Você pode falar assim, mas o que isso tem a ver, né? Que é isso? Tanto faz. Não, tanto faz não, sabe por quê? É que nós estamos falando de uma mulher que era esposa do sacerdote. Nós estamos falando de uma mulher numa posição elevada. Ela poderia ter colocado o sentimento de inveja dentro do seu coração e pensado assim, por que Deus não deixou eu gerar o Salvador? Por que Deus não me deu, né, essa gestação que minha prima tá carregando? Ai, é forte de pensar, não é? Dá até um friozinho na barriga imaginar que talvez, né, existam pessoas que pensariam assim, mas Isabel não pensou. Isabel consegue reconhecer que Maria era bendita em carregar o Salvador. Né, Maria, quem que era Maria? Maria era uma simples mulher, não tinha status nenhum, posição nenhuma na sociedade. E ela consegue olhar para Maria, reconhecendo quem era Maria, o que ela estava carregando. E aí ela continua no versículo 43 dizendo, mas quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Ela fica honrada em receber ali na sua casa Maria. Lindo, não é mesmo essa história? Isabel é um ponto muito forte, né, na história do nosso Salvador, porque ela estava carregando também João Batista, aquele que precedeu, abriu o caminho para que o evangelho fosse anunciado pelo nosso mestre Jesus. Ele também foi um grande homem na sociedade e ela foi privilegiada, né, de carregar João Batista, mas ninguém é maior que Jesus. Né? E Maria foi maior que ela na posição, né, honrada, né, numa posição superior, e ela consegue olhar para Maria com amor. Ela consegue olhar para Maria, né, com gratidão ao Senhor pelo que o Senhor estava fazendo naquela geração por eles. Né? Quantas histórias Isabel já tinha ouvido sobre a vinda do Mestre, como eles almejavam por Jesus caminhando ali entre eles, o Salvador caminhando, e era chegado o tempo, o presente tinha chegado para eles, eles conseguiriam compartilhar todos os momentos com Jesus. Olha que dádiva. Por isso que eu falo, Isabel nos ensina a olhar para o hoje. Isabel nos ensina a ser grato pelo que nós estamos vivendo agora. Ela já tinha passado muito tempo, né? Será que ela não chorou por causa dessa gestação? Com certeza. Como ser humano que somos e falho, provavelmente teve noites de choro, sim. De perguntar a Deus, Deus, por que eu não gerei? Deus, por que eu não tive filhos? Mas não em reclamação, mas só porque ela desejava aquilo ali, porque ela queria aquilo ali. Então, nós temos que entender que o passado não volta, o passado não tem como retroceder. Nós temos que olhar para o agora e sermos gratos àquilo que nós estamos vivendo. Aí continua no versículo 44 dizendo, pois assim que ouvi tua saudação, a criancinha saltou de alegria em meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Agora vai se cumprir aquilo que os profetas anunciaram. Agora vai se cumprir. Isabel, uma mulher madura, não só na idade, no entendimento, no conhecimento e na sabedoria. Como nós precisamos desses sentimentos bons dentro de nós. Nós precisamos arrancar o sentimento de inveja dentro do nosso ser e sermos felizes com o que o outro possui. Né? Quantas pessoas, quando a gente vê contar uma novidade, você vê o semblante recaindo de inveja por aquilo que nós conquistamos, às vezes com muita oração, com muito choro e com muita luta. Todos nós pagamos um preço para ter o que nós queremos, e o que eu quero é diferente do que você quer. E o Senhor dá a cada um conforme a medida que cada um suporta. Então nós não podemos ter o sentimento de inveja dentro do nosso ser. Assim como Isabel, ela não importou que Deus tinha presenteado Maria, mas ela se alegrou com o que o Senhor tinha feito com Maria. Assim como ela estava agradecida pelo que Deus tinha feito por ela.
Ela não poderia ter filhos e ela estava grata, porque ela estava gerando um filho. Ela estava contente com o que ela tinha, com o que ela possuía. Como nós temos que pedir ao Senhor gratidão no nosso coração, para sermos mais gratos ao Senhor, mais felizes com o que nós temos. Comece hoje a fazer uma avaliação dos seus sentimentos e comece agradecendo pelo que você tem. E não importa se é pequeno, se é menor do que o do outro. Não importa se o que você está gerando é algo inferior. Seja grato pelo que você está gerando e gere com muito amor, né? Cuide com muito amor, ensine com muito amor. Você precisa ter esse sentimento no seu coração. Isabel nos ensina a ser livre da inveja, a ser livre desse sentimento que, olha, invade as pessoas. Não ache que ele não tá por aí. Sabe o que é mais interessante? Todo mundo fala que o outro é invejoso, mas você não vê ninguém falando que é invejoso. O outro a gente aponta como invejoso. Então, a inveja ela é muito mais perigosa porque não tem quem o cometa. Quem que comete esse pecado? Não é mesmo? Mas ele tá aí. E ele quer invadir o nosso coração. Mas nós temos que nos achegarmos a Jesus e pedir, Senhor, faz-me livre da inveja. Senhor, me ensina como o Senhor ensinou a Isabel. Isabel aprendeu isso. Ela não nasceu sabendo, ela aprendeu a dominar esse sentimento. E quando chega o tempo certo de comemorar ali com a sua prima, com a sua amiga, ela consegue fazer isso com toda a alegria possível. Que Deus abençoe sua vida, que você pense e reflita sobre isso e observe se esse sentimento não tem te perseguido por aí. Comece, sendo feliz com o que as pessoas têm. Quando nós falamos, para o outro, aquilo que o outro recebeu, nós vamos também matando a nossa vontade de ser críticos e de reclamar. Então comece aí falando já para os seus filhos que eles são lindos, que eles são abençoados, que eles são talentosos. Fale para o seu esposo, depois já vai um pouquinho mais para frente, começa com seus amigos, com seus vizinhos. Comece a ser grato, elogie o cabelo, elogie a roupa. É muito interessante que a gente custa conseguir elogiar o outro, não é? Mas comece a treinar isso. Comece nas pequenas coisas que um dia nós conseguiremos olhar com outros olhos para o nosso vizinho e ver que ele também merece as dádivas do Senhor sobre ele. Que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo vídeo. Até mais!